Graça e paz, meus irmãos. Eu quero cumprimentar os irmãos em nome do Senhor Jesus. Hoje é um domingo especial, um domingo quando nós comemoramos os dias dos pais, o Dia dos Pais. Eu quero ler um texto bíblico aqui que se encontra em Colossenses, capítulo 3, verso 20, que diz assim: Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Vamos orar. Amado Deus, obrigado por tudo que nós podemos agradecer do Senhor. Obrigado pelos feitos do Senhor em nossas vidas. Obrigado por esse dia chamado Dia dos Pais, que o Senhor esteja abençoando cada pai da nossa família, cada pai da nossa igreja. Ó Deus, que o Senhor abençoe todos os pais na face da terra onde esteja sendo comemorado este dia, Pai. Que as bênçãos do Senhor seja notória na vida de cada um desses pais. Abençoe aqueles pais que verdadeiramente criam seu filho na presença do Senhor, para que eles tenham sempre, Deus, a sabedoria vinda do Senhor na criação de seus filhos. Abençoe a todos neste momento, fala aos nossos corações neste momento. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós vimos aqui esse texto quando diz: Filho, em tudo obedeça a seus pais, fazer isso porque é agradável diante de Deus. Nós podemos pensar que hoje nós vivemos um tempo em que esta palavra não é realidade na vida das pessoas, de muitas famílias. Há muitas famílias que os filhos já não obedecem mais os pais, e os próprios pais já não têm a obediência do filho justamente porque eles não souberam ensiná-los a obedecer. E uma maneira boa de ensinar os filhos a obedecer é através da palavra de Deus. Na Bíblia fala de muitos pais dinâmicos que souberam ensinar seus filhos, dentro dos ensinamentos da palavra de Deus. A Bíblia relata muitos pais. Mas eu quero aqui falar apenas sobre três pais. Por que só esses três? Porque são três pais que disseram algo realmente importante na vida dos filhos e na vida das pessoas as quais conviveram com eles. Eles exercitaram qualidades na vida deles que realmente fizeram deles um exemplo de pai, E esses três pais da Bíblia que eu quero falar nesta manhã, o primeiro dele é Abraão. Por que Abraão? Abraão se demonstrou aqui ser um pai de fé. Nós sabemos que na vida do cristão, na vida da família cristã, a fé é essencial. A fé é muito importante. Quando nós lemos lá em Hebreus capítulo 11, verso 17, ali diz que quando Abraão foi posto à prova por Deus, Abraão, pela fé, ofereceu seu filho Isaque como sacrifício. E o texto ainda diz que aquele que havia recebido as promessas estava pronto a sacrificar o seu único filho. Era Abraão. Pela fé, ele se prontificou a sacrificar o seu filho quando Deus o pôs à prova. Abraão foi um pai de fé, foi um pai que acreditou no poder de Deus. Ora, se ele entregou seu filho em sacrifício,
É porque ele estava acreditando no poder de Deus. Mas em que poder ele estava acreditando? Ele creu que, se fosse preciso, Deus ressuscitaria o seu filho. Isso é fé. Isso é um pai de fé. É um pai que, apesar de ver Deus pedindo o seu único filho para ser sacrificado, mesmo assim, ele teve fé em acreditar que o seu filho seria ressuscitado pelo próprio Deus que o estava pedindo. No verso 19 de Hebreus 11, ali diz que Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. Isso é o que veio no coração de Abraão. Talvez naquele momento ali que Abraão estava levando seu filho para ser sacrificado, ele estivesse mesmo pensando: Deus pode ressuscitar os mortos. Eu posso agora entregar o meu filho na certeza de que o meu filho será ressuscitado por Deus. E figuradamente, diz o texto ali, verso 19, que recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Seu exemplo de fé serviu, sabe para quê? Para fortalecer o seu filho Isaque. Muitas vezes, o exemplo de fé vem exatamente do pai. É a minha fé que vai servir de exemplo para que o meu filho seja um homem de fé, um homem que acredita em Deus, um homem que vai também ensinar os seus filhos a terem a mesma fé no Deus verdadeiro, como aconteceu exatamente com Isaque, em Hebreus 11, 20, diz que pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Ou seja, Isaque aprendeu com seu pai Abraão a ser um homem de fé. E esta fé fez com que ele abençoasse os seus filhos com respeito ao futuro dos seus filhos. Então, quando eu sou um pai de fé, eu passo essa fé para o meu filho, e o meu filho passa a fé para os meus netos. E assim por diante, nós nos tornamos uma geração de famílias de fé na presença do Senhor. Portanto, Abraão foi um pai de fé. Que nós, pais, também possamos ser como Abraão. E o outro pai da Bíblia aqui, que eu quero citar, é Jó. Jó, ele foi um pai de oração. Outra coisa importante na vida de um pai, na vida de uma família, é a oração. Porque quando nós temos fé, as nossas orações são mais eficazes. Como que eu vou fazer uma oração se não tiver fé? Como se eu vou conversar com Deus, pedir algo para Deus, se eu não tiver fé que esse Deus existe e que Ele pode atender a minha oração? Então, primeiramente, a fé demonstrada através de Abraão, e agora a oração demonstrada através de Jó. Jó foi um pai de oração. Quando nós lemos Jó, capítulo 1, verso 5, está escrito assim, terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. A Bíblia diz que os filhos de Jó viviam em festas, eles programavam festas, convidavam suas irmãs para estas festas, eles viviam fazendo banquete, e toda vez que terminava esse período de banquetes, esse período festivo, Jó chamava cada um deles e fazia com que se purificassem. Ele tinha aquela preocupação que seus filhos se purificassem a cada dia, se santificassem. De madrugada, diz o texto, que de madrugada Jó oferecia um holocausto em favor de cada um dos seus filhos. Olha que exemplo de pai. Olha que exemplo de pai. Um pai de oração, um pai que orava por seus filhos, um pai que oferecia sacrifício de madrugada, tinha aquele capricho de levantar de madrugada e oferecer sacrifícios em favor de seus filhos. Sabe o que ele pensava quando fazia isso? O texto diz
talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Ele levantava de madrugada, orar por seus filhos e dizendo, talvez meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Olha só que coisa, gente. O pai preocupado com o pecado do filho dele e oferecendo holocausto, orando para que Deus perdoasse o pecado dos seus filhos. Isso é muito, muito, muito gratificante saber uma coisa dessa. Jó foi um pai exemplar na vida de oração. É o que nós precisamos ser como pai. Principalmente nós, os pais cristãos, temos que ser exemplar na nossa vida de oração. Nossos filhos precisam ver isso. Nossos filhos precisam sentir isso. Saber, o meu pai ora por mim. Eu preciso aprender a orar também, orar pelos meus filhos, né? Aqueles pais que têm seus filhos, que ainda não são pais, eles vão aprender com ele a oração, e quando eles forem pais, certamente eles vão ensinar seus filhos a orar. Jó sempre orava por seus filhos, mesmo sem um motivo especial. Ele estava sempre orando pelos seus filhos, sempre se preparando e protegendo a sua família em oração. Um pai exemplar, ele precisa todos os dias cobrir espiritualmente os seus filhos, através da oração, através do que aprendemos na palavra de Deus. E o outro pai que eu quero citar aqui, da Bíblia, é Josué, né? Não poderia deixar também de falar de Josué. Josué foi um pai espiritual. Lá em Josué 24:15, um texto conhecidíssimo, que muita gente conhece, Josué diz assim para o povo: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Olha, outro exemplo de pai. Um pai que se preocupa com a vida espiritual dos filhos, com a vida espiritual da família. Ele diz, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué era um pai espiritual, um pai que dava uma cobertura espiritual para a sua família, um pai que dava uma cobertura espiritual para os seus filhos. Ele não aceitava nada que não fosse de Deus, nada que não fosse de Deus, nada que não fosse da vontade de Deus. Josué não aceitava, nem para ele, nem para sua família, principalmente para os seus filhos. Era um pai que cuidava da espiritualidade da família. E nós, como pais cristãos, precisamos disso. E nós vamos fazer isso através da oração, através da palavra de Deus. E principalmente através da oração, porque quando nós oramos, quando nós clamamos pelos nossos filhos, Deus ouve a nossa oração, Deus atende a nossa oração e nossos filhos são abençoados. Josué era um pai espiritual que cuidava da sua família. Ele decidia por sua família de servir ao Senhor de todo o coração. Hoje é mais difícil fazer isso, eu decidir pela minha família, ou eu decidir pelo meu filho, principalmente quando ele já é adulto, mas esse mundo de hoje faz com que isso seja mais difícil. Mas se nós não podemos pegar nos nossos filhos e dizer, olha, faça isso, faça aquilo, nós podemos nos ajoelhar, nós podemos fazer como Jó, nós podemos nos ajoelhar de madrugada e orar pelos nossos filhos,
nós podemos dar uma cobertura espiritual para os nossos filhos através da nossa oração, através da nossa intimidade com Deus, na nossa vida espiritual. Então, querido, preste atenção, pais cristãos principalmente, preste atenção, sejam pais exemplares para os seus filhos. Ensine os seus filhos a andarem no caminho do Senhor. Ensine os seus filhos a orar. Ensine os seus filhos a ler a Bíblia. Fale da palavra de Deus para os seus filhos. Filhos, sejam inteligentes, sigam o exemplo dos seus pais. Que esta palavra possa encontrar guarida em nossos corações e que nós possamos, a partir de hoje, buscarmos ser pais exemplares, como Abraão, Jó e Josué, citado hoje neste momento. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Amado Deus, muito obrigado pela meditação da Tua palavra. Muito obrigado pelo que o Senhor falou ao meu coração. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, Pai, que fale ao coração de cada pessoa que ouvir essa mensagem neste dia, Pai. E que o Senhor abençoe a todos os pais, sejam cristãos ou não, sejam pessoas que fazem parte do nosso convívio ou não, mas que o Senhor esteja abençoando cada pai neste dia, nesta manhã e neste dia. Obrigado, Senhor, por tudo. Nós oramos e agradecemos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.